Olá! Hoje nós vamos falar sobre as duas tarefas da psicanálise. A psicanálise foi um método investigativo criado pelo Dr. Sigmund Freud em aproximadamente 1889. O objetivo do Dr. Freud era conseguir acessar o inconsciente e, através deste acesso ao inconsciente, trazer uma melhor qualidade de vida e uma melhor forma de lidar com os sentimentos reprimidos e recalcados, como os sentimentos neuróticos, por exemplo. Para o Dr. Freud, a psicanálise nada mais é do que a livre associação de ideias. Agora, vamos pensar em dois fazeres básicos da psicanálise. O primeiro fazer, como o próprio nome já diz, é a associação livre das ideias. E o segundo fazer é nada mais, nada menos que a interpretação das ideias associadas. O que eu posso associar? No trabalho psicanalítico, associa-se o olhar, a fala, o choro. O paciente cruzou os braços, descruzou os braços, olhou para baixo, olhou para cima, desviou o olhar, cruzou as pernas, chegou atrasado, o paciente tossiu, o paciente chorou, o paciente sorriu. Todas estas questões, as falas, os gestos, as abreações, como o choro, por exemplo, que é uma forma de cartase, tudo isto é associado livremente. No entanto, associar livremente não significa dizer que é um trabalho aleatório. Associa-se tudo dentro da história de vida do paciente. Por exemplo, o paciente cruzou os braços. Em que momento ele cruzou os braços? O que estava sendo dito nesse instante? O paciente tossiu. O que lhe foi perguntado ou o que ele mesmo disse no momento em que tossiu? Então, estas reações do corpo, e o corpo não mente, o corpo ele vai expressar uma verdade, um incômodo, mesmo que os lábios, que a boca não fale a verdade, o seu corpo pode te denunciar. E é exatamente isto que nós associamos livremente, o que foi dito e o que houve de reação corporal, inclusive os atrasos, as faltas, as análises, todos esses fatores são livremente associados. O segundo fazer é a interpretação. E aqui eu abro um parênteses para dizer que não tem como fazer interpretação sem passar, por exemplo, pelos grandes nomes da filosofia da linguagem, como Ferdinand Saussure, como Benveniste e tantos outros, alguns filósofos da linguagem que trouxeram luz a uma forma simples e muito eficaz de interpretar. Vamos pegar, por exemplo, o pai da linguagem moderna, da linguística moderna, que é Ferdinand Saussure. Ele vai dizer que a linguagem tem dois aspectos básicos. O primeiro aspecto é social e o segundo é individual. No aspecto social, nós colocamos a língua que é partilhada por todos. A língua partilhada por todos ou por quase todos no Brasil é o português, excetuando-se as etnias, os grupos indígenas, não conhecidos e não alcançados. Então, este é um aspecto social. A fala é o aspecto individual. A língua falada no país é o aspecto social. A fala é o aspecto individual, porque esse é o sujeito que vai falar. E cada indivíduo fala a partir da sua visão de mundo, dos seus signos, dos seus significantes. Ele tem um significado para determinadas coisas. E como diz Hurt, que comunicação é interpretação, o outro que ouve naturalmente, ele vai interpretar também à luz dos seus signos, dos seus significantes e dos seus significados. Benveniste, que bebe na fonte de Ferdinand Saussure, ele vai dizer o seguinte: ok, um aspecto é social, que é a língua, o outro aspecto é individual, que é a fala, mas como passar da língua para a fala? E Benveniste apresenta uma nova possibilidade, que é a enunciação. Então, para ele, a forma de passar da língua para a fala é por meio da enunciação. Mas o que é enunciação? Enunciação nada mais é que o ato de dizer. Podemos assim dizer, então, que a enunciação é uma instância intermediária entre a língua e a fala. No entanto, é importante pontuar, e neste momento nós pontuamos, que a psicanálise é uma terapia centrada exatamente na fala. O que se fala, como se fala, qual é a origem desta fala. E Benveniste vai um pouco além. Ele diz que dentro da enunciação existem
três categorias. A primeira categoria é a pessoa, a segunda categoria é o tempo e a terceira categoria é o espaço. Pessoa, tempo e espaço. Talvez você pudesse perguntar, ok, Fernandes, mas o que isso tem a ver com a psicanálise? E aqui nós vamos fazer uma junção lógica. A psicanálise, como dito anteriormente, no começo desta aula, a psicanálise ela tenta fazer uma associação livre de ideias dentro da vida do sujeito. E aqui nós estamos falando de um sujeito dentro do tempo e do espaço. É a pessoa. Vamos lá? Quem são as pessoas que estão sendo mencionadas na sua história? Em que tempo estes fatos ocorreram? Onde esses fatos ocorreram? Percebam que nós estamos agora colocando algumas formas de âncoras nesta comunicação. Quem são as pessoas? Quando aconteceu e onde aconteceu? São pessoas, o tempo e o espaço dentro da história de vida do sujeito, na história que este indivíduo traz para a clínica psicanalítica. A partir daí, nós vamos pegar essas pessoas, este tempo, dentro deste espaço e fazer uma associação com todas as histórias que ele vem contando. E isto, obviamente, tentando linkar com o comportamento que ele vem apresentando. Geralmente, quando o sujeito fala, o sujeito também se ouve. E se ouvindo, muitas vezes, são fatos que ele não havia dito nem para si próprio, não havia admitido nem para si próprio. Ele começa a perceber que este fato já ocorreu e já ficou no tempo passado. E aí, nós vamos chegar num ponto muito interessante para a ressignificação de comportamentos, que é o ego id ec nunc, eu, aqui e agora, também baseado na fala e nas palestras do grande professor Banveniste.